Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Biomundi. É novo aqui no canal? Então, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que ocorre aqui no canal Biomundi e também nos siga no Instagram, @biomundicanal, onde nós informamos tudo o que acontece aqui pelo canal. Roda a vinheta que logo depois a aula começa. Até já! Bom, começando por linkagem e mapeamento genético, nosso primeiro assunto. O índice dessa aula, vou falar um pouquinho sobre a ligação gênica, vamos falar de mapa cromossômico e depois vamos falar um pouquinho sobre o projeto Genoma Humano, que é bem interessante. Bom, um breve histórico sobre a ligação gênica. Em 1902, teve a proposta teoria de Walter Sutton e Theodore Boveri e a teoria acrossômica da herança. Essa teoria, ela correlaciona o comportamento dos cromossomos durante a meiose e também o comportamento dos fatores mendelianos. Esses tais fatores eles estariam localizados nos cromossomos e também se separavam durante a formação de gametas. Porém, em 1909, Thomas Morgan decidiu pesquisar moscas drosófilas, a bel ou velho mosquinha da fruta, e principalmente as mutantes, e sua pesquisa produziu o primeiro mapa da posição de genes de um cromossomo. Então, o fenótipo selvagem era aquele encontrado com maior frequência nas populações, em geral, são dominantes, embora haja exceções. Nas drosófilas seria o corpo cinza e asas normais, nos fenótipos selvagens, e o corpo preto e asas curtas nas mutantes. E com isso ele designou asas normais como alelo P e fenótipo selvagem com alelo V. Enquanto que o corpo preto ficou com Pzão e as asas curtas com Vzinho nas mutantes. Do cruzamento das mutantes Pzinho, Vzão, com moscas homozigóticas selvagens Pzão, na geração F1, todas elas se tornaram moscas normais, Pzão, Vzão, confirmando o fenótipo das mutantes é determinado por alelos recessivos. Porém, olha que interessante, em situação que ocorre o que nós chamamos de permutação ou crossing over, você pode reparar o seguinte, aqui eu tenho um par, que eu tenho, de um lado eu tenho Pzão, do outro eu tenho Pzinho, Vzinho. Esses dois estão no mesmo cromossomo, tá? Quando ocorre a permutação ou crossing over, você repara que o Vzinho troca de posição com o Vzão. Isso ocorreu em 60% das células da drosófila. Isso aqui, quando ocorre, quando esses genes estão próximos, pode ocorrer a permutação. E isso faz com que a gente aumente a variabilidade. Repara que nessa situação aqui, eu tive exatamente a formação de 4 tipos de gameta. Pzão, Vzão, Pzão, Vzinho, Pzinho, Vzão e Pzinho, Vzinho. Justamente nessa situação que houve troca. Em situações que não houve permuta, como em 40% das células, ou seja, quando essas cromátides se separaram, Pzão e Vzão foram juntos, e Pzinho e Vzinho também. Então aqui eu só tive 2 tipos de gametas, o Pzão, Vzão e o Pzinho, Vzinho. Então olha como uma simples mudança de posição aumenta a quantidade de gametas. O experimento de Morgan percebeu que nas drosófilas o corpo cinza e as asas normais do fenótipo selvagem eles eram dominantes, ou seja, alelo Pzão e alelo Vzão para asas normais. E o corpo preto era Pzinho, enquanto que as asas curtas eram Vzinho nas. Então, aqui
é uma situação, já percebendo que o corpo das selvagens tem o Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho e as mutantes são totalmente recessivas. Desse cruzamento eu obtive, na descendência, 41% teve o Pzão, Pzão, Vzão, Vzinho, 41% Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho. E 9% teve Pzão, Pzinho, Vzinho, Vzinho e Pzinho, Vzinho, Vzão, Vzinho. Isso fez ele perceber o seguinte: quando os alelos estão no mesmo cromossomo, eles tendem a permanecer unidos e seguir juntos para a mesma célula filha. Isso significa que eles não obedecem o princípio de segregação independente expresso na segunda lei de Mendel. Isso foi chamado de ligação gênica ou ligação factorial ou, como o pessoal gosta de chamar, linkage, que é o mais chique, é o inglês. Tá? Então, na ligação gênica, esses cromossomos estão ligados. Não há segregação independente. Porque o que aparece na segunda lei de Mendel é que esses cromossomos estão em posições diferentes, eles estão separados. Então, um pode segregar com o outro. Porém, quando esses cromossomos estão ligados, como a gente vê, por exemplo, aqui nessa figurinha, eles não vão segregar independentemente, eles vão juntos. E quando ocorre a recombinação, quando ocorre a permuta, isso aumenta a variabilidade genética. Tá? Aqui mais uma vez mostrando a figurinha que foi mostrada anteriormente. E aqui é importante entender o seguinte, pessoal. Os gametas, que aqui no caso são o Pzão e o Vzão, Pzinho, Vzinho, eles foram formados, mesmo que não ocorra a permutação, eles vão repetir essa ligação existente nos cromossomos do indivíduo gerador e vão surgir na sua maior proporção. Esses gametas são chamados de gametas parentais. E os gametas onde eu tive o Pzão Vzinho e o Pzinho Vzão, ou seja, aqueles que houve a ocorrência dessa permutação, ou seja, de crossing over, eles são chamados de gametas recombinantes e eles ocorrem em menor proporção. Então, a TR é medida com a menor quantidade de gametas recombinantes dividida pela quantidade total de gametas. Aqui uma figurinha mostrando essas duas moscas, tá vendo? A mosca 1 tendo o Pzão, Vzão, Pzinho, Vzinho. E aqui você pode ver que eu tenho o gameta recombinante. Tá vendo? Quando eu tenho Pzão, Vzão, Pzinho, Vzinho, aqui no caso, eu tenho a chamada posição cis, porque essa posição aqui eu tenho dois dominantes e dois recessivos. Quando eu tenho diferença, como por exemplo aqui eu tenho o Pzão, Vzinho e o Pzinho, Vzão, é chamado de posição trans. Por quê? Na posição trans eu tenho um dominante num alelo e outro dominante em outro. Ok? E quando a gente fala de mapa cromossômico, a gente está se referindo à taxa de recombinação entre dois genes ligados, e essa taxa é proporcional à distância entre eles no cromossomo. Quanto mais afastado eles estiverem esses genes de um cromossomo, maior vai ser a probabilidade de ocorrer permutação entre eles. E, portanto, maior será a taxa de recombinação. Premissas que são importantes a gente entender. Os genes estão enfileirados ao longo do cromossomo, correto? A probabilidade de ocorrer permutação entre dois genes afastados é maior que quando eles estão bem próximos. Taxa de recombinação entre dois genes é proporcional à distância de seus locos gênicos, permitindo que sejam posicionados no cromossomo.
Então aqui, mais uma vez usando como exemplo a drosófila, a gente percebe o seguinte. Nesse esquema aqui, ela está mostrando a posição relativa de alguns genes. Quando a taxa de combinação entre dois genes é igual a 1%, a distância relativa entre seus blocos de genes é de uma unidade de combinação, ou morganídeo. E o primeiro cromossomo mapeado foi o cromossomo 2 de uma drosófila. Exemplo. No cromossomo 2 da drosófila estão os genes Pzinho, Rzinho e Vzinho, cujas taxas de combinação são os seguintes. Entre Pzinho e Vzinho eu tenho 17%. Entre Pzinho e Rzinho eu tenho 9%. E entre Rzinho e Vzinho eu tenho 8%. Então, com esses dados, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que como a taxa entre o Pzinho e o Vzinho é 17%, os seus losses vão se distanciar 17 unidades de recombinação, ou 17 morganídeos. Como a taxa de recombinação entre o Pzinho e o Rzinho é de 9%, então seus losses estão separados por 9 unidades de recombinação. E também há duas possibilidades para posicionar Rzinho a 9 unidades de Pzinho. Pode ser a esquerda ou pode ser a direita. Isso aí varia bastante, tá? Se Rzinho estivesse à esquerda, a distância entre R e V seria de 26 unidades de morganídeos, ou seja, 9 mais 17. Como a taxa de combinação entre R e Vzinho é de 8, então Rzinho deve estar à direita. Repara que esses números são sempre importantes. Na hora que a questão te oferece esses números, presta bem atenção neles. Portanto, a sequência de genes é Pzinho, Rzinho e Vzinho. Justamente por causa disso aqui. Entendeu? É sempre bom prestar atenção nesses números, porque a questão vai sempre te dar. E o projeto Genoma Humano, após os trabalhos de Morgan, geneticistas de todo o mundo passaram a pesquisar a localização de genes nos cromossomos humanos. Em 1986, já eram mais de 1.500 genes codificados. Em 87, desencadeou-se o projeto Genoma Humano, cuja meta era sequenciar todos os cerca de 3 bilhões de pares de nucleotídeos presentes nos cromossomos humanos. Em 2003, o PGH foi atingido. E com isso, algumas perspectivas foram desenvolvidas. A medicina preditiva, você poderá dar com antecedência informações sobre o estado de saúde das pessoas. Só que temos problemas com questões éticas. Falando um pouquinho da genômica no Brasil, pioneira foi Xylella fastidiosa, bactéria causadora do amarelinho, doença que ataca plantações de laranja. Foi o primeiro trabalho a ser feito nesse sentido. Outra importância que o projeto Genoma Humano cumpriu, teve uma contribuição enorme, foi o genoma do câncer, a segunda maior contribuição em termos de números relativos ao sequenciamento de genes, e também as descobertas vão ajudar a medicina a entender por que existem variações de agressividade entre tumores e também identificar métodos de diagnóstico e tratamentos mais sensíveis. Também teve o genoma da cana, concluído em novembro de 2000, com a identificação de 50 mil genes da planta, e o objetivo é aumentar a produtividade ou modificar a característica da cana e de outros cereais. E aí, gostou da nossa aulinha de hoje? Se gostou, deixa o like. E também, ficou alguma dúvida? Quer pedir algum material, algum assunto específico para ser abordado aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que eu vou ler carinhosamente e vou tentar responder a sua pergunta ou gravar um vídeo sobre isso no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.